Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, mais uma vez, boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, você ouviu hoje lideranças do PR, aliás, o presidente do partido. Exatamente, o deputado Fábio Xavier. Porque hoje, Joelson, circulou lá na Assembleia informações segundo as quais o PR já estaria comprometido com acordo fechado com o presidente Temístocles Filho, candidato à reeleição na Assembleia Legislativa. E nós vamos checar exatamente com o presidente do partido. E não é que esse acordo está realmente fechado, ele confirmou, inclusive com presença do partido, na chapa de Temístocles para compor a mesa diretora da Assembleia a partir do ano que vem. O senhor ouviu? Ouvi. Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa vai trazer essa informação para nós aqui no nosso tempo real, hein? Daqui a pouquinho, a informação da declaração de Fábio Xavier, o PR acertando apoio a Temístocles Filho. Acertou o passo com Temístocles Filho. Daqui a pouquinho o Elivaldo Barbosa traz essa informação. Vamos a Brasília, onde está Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde na capital federal, já ao lado do senador Elmano Ferrer, em Brasília. Délio Rocha traz as informações para nós. Boa tarde para você, Délio. Joelson Jordânio, mais uma vez, boa tarde e boa tarde ao Elivaldo e a todos no Piauí. O senador Elmano Ferrer, assim como os outros 80 senadores aqui do Senado, que compõem o Senado, tem um trabalho importante hoje, que é votar o relatório final do orçamento para 2019. O relatório final foi aprovado na semana passada na Comissão Mista de Orçamento e hoje vai então ser votado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, reunindo deputados e senadores, e o senador Elmano Ferrer vai hoje estar participando dessa discussão e dessa possível votação. Vai sair mesmo hoje essa votação do orçamento? Boa tarde, senador. Bom, poderá sair. Agora, nós temos que destrancar a pauta. Ou seja, temos que apreciar 7 vetos. Aí daí, então, nós vamos partir para as matérias a serem discutidas e aprovadas. Dentre elas, a mais importante, o orçamento para 2019. Senador, depois das eleições, depois das promessas, agora o presidente Jair Bolsonaro, que assume em 1º de janeiro, vai ter que se deparar com o cenário real. E o orçamento de 2019 prevê um horizonte muito difícil para o governo. Como o senhor avalia que vai ser o governo, a gestão de Jair Bolsonaro nos primeiros meses e como deve ficar o Piauí em relação a esse orçamento? Bom, é um novo governo, dentro de novos critérios, é uma mudança profunda que nós vamos ter no país. Mas eu, pelo menos, considero que não há tratamento diferenciado dentre os estados brasileiros, os estados federados. Todos somos brasileiros e seremos respeitados pela presidência e por todo o ministério. Então, eu acredito que nós temos que buscar uma unidade de pensamento, de ideias, é isso que nós vamos tentar construir. E com relação ao Piauí, temos promessa do próprio presidente da República, ele afirmou para mim, de que o Piauí terá um tratamento caracterizado por novos investimentos. E é isso que nós apostamos, e já estamos, inclusive, trabalhando nesse sentido. Fazer grandes investimentos em obras estruturantes no estado do Piauí. Tanto na área de recursos hídricos, ainda estamos na era do carro-pipa, como também as rodovias, que, aliás, Teresina, digo melhor, o Piauí é a segunda melhor malha rodoviária do país, segundo pesquisa da CNT e o próprio DENIT. Mas que eu considero que a melhor é a do Piauí, porque, em primeiro lugar, é aqui do Distrito Federal, que é um território de 5.000 quilômetros quadrados e uma malha de 200 quilômetros de extensão. E o Piauí são 2.500 quilômetros de extensão. Então, está em segundo lugar, que eu considero em primeiro lugar. Senador, ainda falando do Piauí e do governo de Jair Bolsonaro, eu queria saber como estão aí os cargos federais no Piauí, os cargos de terceiro escalão. Alguma discussão, alguma novidade em relação a isso? O senhor tem participado ou vai participar dessas discussões? Olha, há discussões, mas os critérios que presidiram a escolha dos ministros foram totalmente
do presidente da República e critérios eminentemente técnicos, ou seja, diferentemente do que havia anteriormente no Brasil. Quer dizer, em todos os governos havia um critério mais político, inclusive indicação partidária. Agora não, há esta mudança. Com relação ao segundo escalão, agora que está se delineando. E com relação ao terceiro escalão, que é o caso do Piauí e os demais estados, nós estamos aguardando, já sabemos que vai prevalecer o critério técnico e não o critério político partidário. Creio que com isso nós vamos melhorar muito a eficiência dos serviços públicos prestados, sobretudo pelo governo federal. E dentro disso haver uma interlocução, e nós estamos nos propondo a isso, aliás, fomos fazer entre os estados, principalmente o estado do Piauí com o governo federal. Senador, nosso tempo está acabando e eu queria fazer uma pergunta rapidinho para o senhor. Amanhã o Podemos participa de uma reunião, os 5 senadores do Podemos vão participar de uma reunião com Onyx Lorenzoni. A segunda bancada a participar no Senado, a participar de reunião com Onyx Lorenzoni. Qual é a pauta dessa reunião de amanhã? Bom, a primeira foi com o PSDB. Inclusive, nós fizemos essa ponte de ligação do futuro governo Bolsonaro com a bancada do PSDB, através do senador Tasso Gereissati e o senador Roberto Rocha. E amanhã teremos, no café de amanhã, uma com a bancada de 5 senadores do Podemos. Nós vamos ouvir, quer dizer, a mensagem que o Onyx Lorenzoni vai trazer em nome do presidente da República e, posteriormente, nós vamos ter uma reunião já conjunta com o próximo presidente da República. A pauta é vasta, mas nós vamos ouvir o representante político do governo, que é o ministro Lorenzoni. Senador Eumano Ferrer, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você. Tá. Muito obrigado, Délio. Muito obrigado ao senador Eumano Ferrer também pela entrevista concedida. Obrigado. Délio Rocha falando direto de Brasília, direto da capital federal.